Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Plantas Show. Eu me chamo Lilian. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre plantas para dentro de casa. Aqui no canal, já dei várias dicas de plantas de sombra, plantas de folhas verdes, plantas para dentro de casa, mas essas plantinhas que eu vou dar dica hoje, eu ainda não falei sobre elas. E só para reforçar, amores, um ambiente de sombra não significa escuridão total. Não é um breu. Nenhuma planta resiste a um ambiente onde a escuridão é total. Então, a dica é, para sabermos se o local é adequado para uma planta, é importante a gente, por exemplo, pegamos um livro ou algo para ler, né? E vamos assim nos afastando daquele ponto de iluminação, sem nenhuma luz artificial. E daí a gente tenta ler. Se nós começarmos a ler com dificuldade ou não conseguirmos ler, aquele local também não é adequado para uma planta. Sabendo disso, vamos lá, amores? A primeira dica é essa aqui. A primeira planta é a pacová. É uma planta de folhagem ornamental com folhas grandes, brilhantes e textura de couro. Tem caules grossos e raízes aéreas, o que lhe permite ser usada como trepadeira. O pecíolo da pacová é bastante volumoso e contém reservas de águas e nutrientes. A pacová também é conhecida como Philodendron martianum, ou babosa de pau. É uma planta perene, nativa da América do Sul, especialmente aqui do Brasil. É comum encontrá-la na floresta amazônica brasileira e na Mata Atlântica também. Essa planta, amores, é uma planta perene, né? Isso quer dizer que ela vive muito tempo se ela tiver as condições adequadas. Então, quando nós trazemos essa planta para dentro da nossa casa, o pacová, né? Devemos procurar recriar o ambiente dele, natural dele, que é, no caso, as florestas. Eu vou dar 4 dicas de como cuidar dessa planta, tá? O primeiro ponto assim que a gente vai falar é a iluminação. Qual a iluminação adequada para essa planta? O pacová, ele gosta de uma iluminação indireta, certo? Por exemplo, ele até tolera aquelas primeiros raios de sol da manhã, até as 9 horas da manhã. Isso é bom para ele. Depois das 3:30 da tarde, 4 horas, também ele aceita, ele tolera. Mas a luz para essa planta é uma luz indireta, lembrando sempre das florestas, né, amores? Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa que ele também não gosta muito é ficar próximo à saída de ar-condicionado. Me mostrando aqui na matéria que eu estou olhando sobre ele. O segundo ponto a respeito do cuidado dessa planta são as regas. Ele gosta de um solo úmido, mas não encharcado. Aí vem aquela técnica, né? Verificar sempre o solo, tocando mesmo o solo, para ver se a terra está, a parte de cima, seca, né? Para a gente regar novamente, para não apodrecer as raízes dessa planta. A terceira maneira, né, de cuidar dele tem a ver com o solo. O solo dessa planta tem que ser um solo bem drenado. Mais uma vez, lembrando da forma que ele é cultivado, aliás, como ele nasce, né, nas florestas. A planta, ela está lá na árvore. Inclusive, é outro detalhe sobre o pacová, né? Ele é uma planta epífita, né, que nasce sobre as árvores. Então, como é? Ele está lá nas árvores, né, grudado ali na árvore. Não é um parasita, tá, amores? Não é um parasita, ele apenas vive ali nas árvores. Ele não suga nada ali da planta, nada da árvore. Então, ele tá lá. As raízes dele, quando cai a água, né, é muito drenado. A água simplesmente passa por ela, pelas raízes. Então, é dessa forma que a gente tem que imitar o solo dessa planta. Tem que ser um solo muito bem drenado quando a gente traz para dentro de casa e coloca no vaso, né? O vaso tem que ser muito bem drenado, com bastante furos, né? Para que essa raiz não apodreça, certo? Mas ele gosta de um solo úmido, não encharcado. E na questão da adubação, que é o quarto ponto sobre essa planta, a adubação a gente pode fazer para que ele possa crescer mais rápido. É importante fazer pelo menos 2 vezes no ano, certo? Qual o período adequado para a gente fazer a adubação dessa planta?
vem mostrando aqui que é importante a gente fazer no começo do verão, certo? Ou no fim do inverno. São os dois momentos adequados para fazer a adubação dessa planta. Aí a gente pode fazer de que forma? Com adubo orgânico, rico em matéria orgânica, que ele gosta muito. E a gente pode usar, né? Vem recomendando aqui um adubo químico como os NPKs, por exemplo, 10-10-10, certo? A gente pode fazer a adubação dessa planta. Essa linda planta, o Pacová. Essa foi a minha primeira dica. A segunda dica é essa aqui. A segunda planta é o asplênio. É uma planta de origem asiática, também conhecida como ninho de pássaro ou samambaia de ninho de pássaro. É uma espécie epífita, o que significa que normalmente se desenvolve em troncos de árvores ou pedras, mas também pode ser cultivada em vasos e canteiros. O centro das suas folhas assemelha-se a um ninho de pássaro, o que a distingue das samambaias. É uma linda planta também, né, amores? Então, veja só, o asplênio, ele é uma planta de sombra e meia sombra. Ele não tolera aquele sol forte, nem também o frio, né? Então, eu vou falar sobre 5 coisas para cuidar dessa planta agora, o asplênio. O primeiro ponto é a iluminação. A iluminação dessa planta tem que ser uma iluminação moderada, como eu já falei, meia sombra, uma sombra parcial, certo? Por isso a importância da gente colocar, por exemplo, quando trazemos para dentro da nossa casa, colocá-lo próximo a um ponto de iluminação, né? Uma janela, uma sacada, certo? Esse é o local ideal para essa plantinha, um lugar bem iluminado. O segundo ponto a respeito dele, do asplênio, são as regas. As regas podem ser feitas 3 a 4 vezes por semana, mantendo o solo úmido, mas aquela coisa, né, amores? Não encharcamento. Não devemos encharcar o solo para que essa planta ela não apodreça suas raízes. Podemos também, olha, borrifar água nas suas folhas. Agora, um detalhe importante. Como ele tem esse formato, né, inclusive conhecido como ninho de passarinho, né, porque ele tem esse formato assim, circular, como uma roseta, não devemos regá-lo no meio, né, evitar regar para que ele não apodreça, né, com facilidade. Regar ao redor, né, mas borrifar água nas folhas também é importante, principalmente em períodos quentes, em períodos muito quentes. O terceiro ponto a respeito dele é a adubação. A adubação, ela pode ajudar, né? A falta da adubação vai prejudicar essa planta, vai prejudicar até o crescimento dela. Então, podemos usar um substrato, mais uma vez, rico em matéria orgânica, isso é muito importante. Por exemplo, fazer essa adubação 3 vezes, aliás, a cada 3 meses, né? A cada 3 meses a gente pode fazer essa adubação, exceto no inverno. Importante esse detalhe que vem mostrando aqui. Importante não fazer a adubação nesse período do inverno. Um outro ponto a respeito dele são o vaso. Como deve ser o vaso para essa planta, né? É importante ser um vaso bem drenado. Vem dando até uma dica aqui de nós cultivarmos num vaso de argila, porque ele absorve muito mais ali a água, né? Que é colocada, absorve com mais rapidez e vai evitar o encharcamento ou o apodrecimento das raízes dessa planta. E um outro ponto a respeito dela, do asplênio, né, do cultivo dessa planta, tem a ver com as suas podas. Como deve ser? Devemos retirar, por exemplo, com o uso, né, de uma tesoura, retirar ali as folhas secas, as folhas amarelas, sempre limpando essa planta para mantê-la saudável, tá bom? Então, essas são as dicas a respeito do asplênio, que foi a segunda planta de hoje. Agora, a terceira planta é essa aqui, ó. A terceira planta são as begônias. As begônias são plantas ornamentais do gênero Begônia, família Begoniaceae, que provém principalmente da América tropical. Muitas espécies de begônias são epífitas ou rupícolas, mas a maioria delas são terrestres. O nome begônia foi em homenagem a Michel Begon, governador da ilha de São Domingos, hoje conhecido como Haiti, pelo naturalista Charles Plumier, que descobriu a planta. Sobre a begônia, no cultivo dela, vamos falar sobre 5 coisas.
A primeira coisa é as regas. Como devem ser as regas dessa planta? Ela não gosta de muita água, amores, a begônia não gosta de muita água. Então, as regas podem ser feitas, demorar um pouco, a cada 3, 4 dias, aí a gente pode regar. Tendo um solo úmido, certo? Mas sem encharcamento, porque o encharcamento vai fazer com que essa planta, né? Até mesmo, como fala aqui, chegar à falência da planta, né? Então, ela vai morrer se nós regarmos demais, né? Importante borrifar água nela, mas se fizermos isso, tem que ser à distância. Ela não gosta, sabe, amores, a folhinha dela, ela não gosta que molhe muito aquelas folhas, certo? Então, se a gente precisar borrifar, talvez num período muito quente, para que ela não resseque, faça isso à distância. Esse é um detalhe importante, com respeito às regas dessa planta. A outra coisa é a temperatura. Ela não gosta de temperaturas muito frias. No inverno, por exemplo, ela pode até mesmo, ela entra num certo período de dormência, o crescimento dela diminui bastante, ela gosta de altas temperaturas, certo? Ela gosta de altas temperaturas, mas não, né? O outro ponto aqui, que é o terceiro, vamos falar a respeito do sol. Será que essa plantinha gosta de sol? O sol forte? Será que ela suporta isso? Olha, para ela florescer, é necessário sim uma boa claridade. Até aquele solzinho fraquinho da manhã é necessário para ela florescer. Mas essa planta não suporta, amores, o sol quente. Ela não suporta, ela não gosta do sol forte, tá? E também não gosta do tempo muito frio, como a gente já falou, como eu já falei agora há pouco. As folhinhas dela, né, vão começar, se ela ficar no sol forte, ela vai ressecar, com certeza, amores, e queimar. Porque as folhas, né, da begônia, elas são muito fininhas, elas são bem finas, elas não resistem ao sol forte. Eu tenho aqui em casa, a asa de anjo, né? É a única que eu tenho, a begônia asa de anjo. Ela tá resistindo, mas ela tá ali no cantinho, ó, com bastante claridade, mas não bate os raios do sol. Esse é um ponto para cuidarmos bem das nossas begônias. E um outro ponto, principalmente quando a gente traz, né, para nossas casas. Um outro ponto é quando a gente retira, né, do seu habitat natural e traz para as nossas casas. Um outro ponto é a umidade. A umidade. A gente já falou um pouquinho, mas falar mais um pouco. Por exemplo, o encharcamento da terra, ela não gosta. Se, por exemplo, pontinhas secas, né, começarem a aparecer nas pontas da begônia, isso pode indicar que ela está muito seca. O solo está ficando seco. Aí a necessidade da gente baixar a umidade, até mesmo do ambiente. E uma forma de fazer isso, como eu já falei agora há pouco, né? Borrifando. Agora, o detalhe, à distância. Não ficar molhando direto as folhas dela, porque ela não gosta muito disso. As begônias são, digamos assim, amores, são um pouquinho chatinhas, tá? E uma dica muito boa, que é um outro ponto aqui final sobre a begônia, é a questão da água. Ela não gosta, ela é chatinha mesmo, mas são muito lindas, né? Elas não gostam, olha, de água com cloro. Elas não gostam. Se nós pudermos evitar colocar água com cloro nela, é melhor, certo? Aí vem aquela dica que eu sempre dou, né? No meu caso, eu pego água da chuva, um pouquinho, né? Com todos os cuidados necessários, é claro. Mas eu procuro regá-la com água da chuva, como aqui chove bastante, eu guardo um pouquinho e sempre estou regando ela dessa forma, certo? Então, a gente pode fazer isso, ok, amores? Evitar a água com cloro. Então, essas são algumas dicas com respeito à begônia. A rega, a temperatura, o sol, manter a umidade para não ressecar as folhas e, se possível, não regar com água com cloro. Essa foi mais uma dica de planta para dentro de casa. A quarta dica é essa aqui. A quarta dica é o bambu da sorte. Nome científico, Dracena sanderiana.
também conhecida como Dracena fita. Ele é originário da África. Apesar da sua origem africana, foi amplamente comercializado no mundo devido à cultura chinesa. Como cuidar? Quais as dicas, né, para nós cuidarmos bem dessa linda planta, né, o bambu da sorte? É uma planta, amores, que pode ser cultivada tanto na terra como na água. Vamos falar das duas formas, tá bom? Mas antes vamos falar da iluminação. Como deve ser a iluminação para essa planta? Ela gosta, é importante nós colocarmos, se nós trouxermos para nossa casa, né, que é o tema, plantas para dentro de casa, para casa, né, colocarmos próximo de uma iluminação, certo? Mais uma vez, é uma planta que gosta de uma iluminação filtrada, né, aquela iluminação indireta, sem bater os raios do sol nas suas folhas, porque isso pode fazer com que ela queime, tá bom? Então, próximo de uma janela, evitar os raios direto do sol nas suas folhinhas. Esse é o ponto da iluminação. Agora, vamos lá. Se nós formos cultivá-la na água, um exemplo, que é uma maneira muito fácil, digamos assim. Temos aqueles cuidados necessários com a água. Importante trocar essa água toda semana, né? 2 vezes, por exemplo, na semana, ou uma vez na semana. E quando formos fazer isso, amores, quando a gente for fazer essa troca de água, é importante limpar, né, o caule dela ali, as raízes também, lavar as raízes dela, tirar ali aquela sujeirinha acumulada, tá bom? Essa é uma dica quando a gente vai cultivar essa plantinha, o bambu da sorte, cultivar na água. E na terra, quando a gente cultiva no vaso, né, como deve ser, por exemplo, se possível, como ele tem as raízes com crescimento até rápido, se possível, amores, colocar num vaso, se der, né? Um vaso transparente, pode ser até de vidro. Eu aqui em casa, geralmente, quando eu quero observar bem as raízes da planta, eu coloco num copinho, às vezes descartável, uma vasilhinha descartável transparente, para observar ali o crescimento, para poder passar para um vaso maior. E a mesma coisa pode ser feita, amores, com o bambu da sorte, né? Se vocês desejarem cultivá-lo no vaso, pode colocar num local transparente, para depois passar para um vaso maior, observar ali o crescimento das suas raízes. É uma dica, tá bom? Então, vamos lá. Adubação. Como deve ser... É o outro ponto. Adubação. Como deve ser feita, né? O adubo, por exemplo, ele deve ser adubado tanto na terra como na água. Pode um adubo orgânico na terra, né? E na água também, sabe, amores? A gente pode, vem mostrando aqui na matéria, nós podemos diluir ali o NPK 10-10-10, né? Diluir na água. É também adubo para orquídea, né? A gente pode diluir bastante, tá? Colocar metade do recomendado pelo fabricante, dilui e coloca na água. Isso é bom para essa plantinha, no caso, o bambu da sorte, tá certo? Outro ponto importante aqui, ó, é correntes de ar. Vem mostrando a importância de evitar as correntes de ar, né? Essa planta, ela não gosta de um ar muito frio também, certo, amores? Evitar isso para que a planta, ela não resseque, né? Isso pode fazer até mesmo ressecar. Tanto o sol, ela não gosta, como o frio muito intenso, ela também não gosta, certo? Essa é a questão da temperatura. E com respeito a um outro ponto importante, é as partes que estão ali mortas, digamos assim, do bambu, né? Por exemplo, a parte de cima, se começar a morrer, digamos assim, é importante podar, certo? Fazer uma poda, para que, inclusive, ele, né, ramifica e nasce ainda maior e mais bonito. Então, fazer uma poda, tirar aquelas partes mortas, as folhas também, as folhas secas, as folhas amareladas, é importante retirar, certo? Fazer uma poda de limpeza nele para ele ficar sempre bonito, certo, amores? Essas são as dicas a respeito do bambu da sorte. Amores, além dessas 4 dicas de plantas para dentro de casa que eu falei no vídeo de hoje, tem muitos outros vídeos de dicas aqui no meu canal sobre plantas para dentro de casa, plantas de sombra. Inclusive, tem um vídeo que eu mostro 10 plantas de sombra. Nesse vídeo eu não apareço, eu mostro apenas as plantas e
falo algo sobre cada uma delas. São as minhas próprias plantas que eu tenho aqui em casa, tá bom, amores? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no canal, aliás, no vídeo, né, que tem aqui no canal, eu agradeço. Antes de concluir, eu quero só falar para vocês, meus amores, que agora, vocês que gostam, né, um pouquinho do canal e desejarem contribuir com o canal para ajudar de alguma forma, agora vocês podem, como se tornando membros do canal, né? O canal ainda não é monetizado, né? Está em andamento, né? Precisa de algumas coisas para completar os requisitos, digamos assim, mas ser membro é uma coisa que já pode, né? E nós colocamos assim um valor simbólico de apenas R$ 1,99. Se vocês desejarem contribuir para ajudar, eu agradeço muito. Inclusive, com algum benefício, né, para quem se tornar membro. Os membros, quem se tornar membro, vai poder escolher o que vocês querem que eu faça. Vídeos adiantados, lives exclusivas só com os membros, né? Onde a gente vai poder conversar melhor. Então, vocês puderem, amores, e desejarem, né, ajudar e contribuir com o canal, eu agradeço muito. Muito obrigada a todos vocês, viu? Que acompanharam o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas sejam úteis, né? Que possam ser úteis para vocês. E lembrando, tem outros vídeos de dicas aqui no canal sobre plantas para dentro de casa, tá bom, meus amores? Muito obrigada mesmo. E desejo que vocês fiquem, meus amores, com o Criador, né? O Criador de todas essas coisas lindas. Fiquem com Deus, meus amores. Tchauzinho!